Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis. Primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa o teu relato, teu comentário pra gente. Aqui na capa de metsu.com você tem o detalhamento da previsão para esta semana, que tem o retorno dos temporais e também do frio de inverno. A gente vai trazer as informações aqui no vídeo. Acompanhe a previsão específica para o seu município, é só digitar o nome da sua cidade. E também no monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar. É conteúdo aberto, não precisa ser assinante. E preencha o formulário Laudos. Precisa de um laudo? Preencha o formulário e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar da condição do tempo nesta semana no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná, que terá grandes oscilações na temperatura e também na condição meteorológica. Primeiro, nós teremos aí uma situação nesta segunda-feira pré-frontal, que é antes da passagem de uma frente fria. A frente fria passa, chove, tem frio e depois volta a aquecer, retornando o quadro de instabilidade. Realmente, muitas mudanças em poucos dias, portanto, a gente vai detalhar a partir de agora. Volume de chuva, a gente somando a chuva de toda semana. Aqui eu coloquei o modelo canadense, a perspectiva é de chover mais no Rio Grande do Sul, em média 75 a 100 milímetros, em grande parte desta área vermelha, e chovendo mais na fronteira com o Uruguai e parte do noroeste. Santa Catarina e Paraná também tem instabilidade, mas a chuva acontece mais de terça para quarta, depois a tendência de dias de sol, então o volume é menor, o período de chuva de instabilidade é menor. E a gente vê volumes aqui na metade sul do Paraná de 30 a 50 milímetros, também no oeste de Santa Catarina. Nesta segunda-feira, o dia começa ventoso, alerta para rajadas ao redor de 80 km por hora nos vales, em trechos de serra, vento que pode trazer algum tipo de risco, é vento norte, noroeste, que transporta esse ar mais aquecido, que vai fazer a temperatura se manter elevada, tanto a mínima quanto a máxima pelo território gaúcho. E esse vento anuncia a virada no tempo que já acontece ao longo da segunda-feira. Antes de falar da chuva, vamos falar da temperatura. Nestas áreas em vermelho, pegando o centro do estado, Costa Doce, Vale do Rio Pardo, Grande Porto Alegre, Médio Alto Uruguai, região das Missões e Fronteira Oeste, 28 a 30 graus é a previsão de máxima, muito acima da média histórica do normal para o mês de julho. A mínima já fica ao redor de 20 graus em muitas cidades e a máxima chegando a casa de 30 graus, no padrão até que lembra o verão. Chuva, a frente fria se aproxima, trazendo um cenário de alerta e de temporais e chuva que começa pelo sul, Campanha e oeste gaúcho. Os volumes de chuva muito irregulares, até porque há potencial aí para tempestades com raios, vendavais isolados e até mesmo potencial de queda de granizo. Na metade norte o risco é menor de instabilidade, mas de forma bem isolada não descartaria essa possibilidade e fica abafado até o período da noite. Na terça, com a frente fria cruzando o sul do Brasil, muda rapidamente o padrão de temperatura. Os modelos projetam a chuva mais generalizada, a gente vê que os volumes em geral não são altos, mas ainda há risco de temporais mais no norte do estado e também de Santa Catarina e Paraná. A temperatura já tem um declínio significativo previsto para o começo da manhã, especialmente na metade oeste e sul. Aqui o ar polar chega mais cedo, 5 a 7 graus na zona sul, na Campanha, fronteira oeste com 8 graus, Planalto, região oeste. Na Grande Porto Alegre e Serra, a madrugada ainda tem um certo abafamento e a mínima acontece no turno da noite. Então, muita atenção. Grande Porto Alegre, quem sai cedinho de casa, à noite esfria mais. E a previsão para a tarde da terça-feira é justamente desse ar polar marcar presença de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com máxima que não passa muito de 12 a 14 graus, ou seja, comparando a máxima de segunda para terça-feira, vai ser uma queda muito forte da temperatura e o frio durante a terça-feira será persistente, não só pela manhã, mas também durante a tarde, e Santa Catarina sente também a presença desse ar polar. No Paraná, a influência é menor na terça-feira. Já na quarta, vejam que a chuva fica mais entre Santa Catarina e Paraná, o tempo abre em grande parte do Rio Grande do Sul, essa instabilidade é mais na madrugada aqui no noroeste, e esse ar polar derruba a temperatura de fato na quarta-feira, que pode começar inclusive com marcas negativas de temperatura na Campanha, na Serra Sudeste, em trechos dos campos de cima da Serra e Planalto Sul catarinense. Não se descarta que na metade sul do estado a ocorrência de geada isolada e grande parte do Rio Grande do Sul na quarta-feira terá mínimas abaixo de 5 graus, um padrão bem típico de inverno.
Mas atenção, o frio é mais concentrado no começo da manhã, porque durante a tarde de quarta-feira já tem vento norte chegando de novo ao Rio Grande do Sul. E esse vento já faz com que a temperatura fique mais amena. Então, quarta-feira começa gelada, mas à tarde a máxima já fica perto dos 20 graus. Quinta e sexta-feira tem muito forte a influência desse vento de novo, rajadas moderadas aqui na metade norte do Rio Grande do Sul. Quinta-feira a instabilidade volta a atuar aqui desde o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chuva irregular, muitas nuvens. Perspectiva de uma quinta-feira mais amena em razão da presença da instabilidade, mas com chuva, com instabilidade predominando e principalmente trazendo muitas nuvens, o norte do Paraná com sol e aquecimento. Sexta-feira também, mas a sexta-feira com o vento norte atuando, a instabilidade é deslocada em direção à fronteira com o Uruguai com um padrão de até uma frente quente, em que a chuva é movimentada pelo ar quente, pelo vento norte, e aí fica esse alerta para a fronteira com o Uruguai, que pode ter temporais aqui na sexta-feira. Grande parte do Rio Grande do Sul tem sol e volta a ter aquecimento. Então, uma semana de grandes mudanças, muitas mudanças em poucos dias. A gente vai ter calor, vai ter frio, vai ter chuva e vai ter sol. Então tem que acompanhar dia a dia a previsão do tempo para se programar melhor. Falando só da região metropolitana de Porto Alegre, vejam só que um bom exemplo. Segunda-feira, 30 graus, mínima de 16, sol e nuvens, não se descarta algum evento isolado de chuva com a aproximação da frente fria. Terça-feira de tempo instável, na madrugada faz 17 graus, chove ao longo do dia, à noite a temperatura cai para 9 em Porto Alegre, região metropolitana. A quarta-feira começa com predomínio de sol e tempo firme, um padrão de inverno, 5 graus no começo da manhã da quarta-feira na Grande Porto Alegre, com máxima de 17. Quinta-feira com muitas nuvens, alguns períodos de chuva, 12 a 19 graus. Na sexta-feira o tempo abre e a temperatura fica mais amena, com 16 a 21 graus. Portanto, siga acompanhando as informações da Metsul nas redes sociais, em metsul.com, e a gente volta aqui no canal com mais informações. Boa semana para todo mundo!